é com imenso orgulho e um enorme prazer que estou hoje a apresentar esta campanha na qual estive envolvida durante toda a sua realização, naturalmente, e que é para a Sociedade Portuguesa de Saúde Ambiental uma ferramenta que consideramos interessante e útil e que gostávamos que vocês o considerassem também. A Sociedade Portuguesa de Saúde Ambiental ocupa-se da saúde ambiental e, como tal, pretende levar à população, pretende conseguir que o conhecimento científico possa ser traduzido em ambientes favorecedores de saúde. E, portanto, trabalhando os aspectos ambientais para promover a saúde, nós poderíamos realizar inúmeras campanhas, portanto, em áreas muito distintas. Esperamos que possamos continuar este caminho e fazê-lo de facto, mas as áreas podiam ter sido muitas. Podíamos trabalhar a segurança alimentar, podíamos trabalhar o tema da saúde do trabalhador, etc. Mas optámos por escolher a saúde ambiental da criança e considerámos que poderia ser uma boa aposta. Não só porque as crianças são, de facto, uns fofos, não é? As crianças são fofas, são giras e dá vontade de protegê-las e de cuidá-las, mas o motivo não é só esse. Nós consideramos que poderia, de facto, ser uma mais-valia. Não recomendo que façam aquilo. Poderia, de facto, ser uma mais-valia este tema, até porque se nós olharmos para a agenda europeia em políticas de saúde, vamos encontrar todo um trabalho, do ponto de vista da saúde ambiental, todo um trabalho dirigido para a criança. Não existe neste momento, não encontramos o mesmo para o adulto. Portanto, é também porque nós, atuando numa fase mais inicial, vamos conseguir ter adultos saudáveis, naturalmente, mas é também porque tudo o que vamos mostrar-vos hoje aqui, se for promotor de saúde na criança, é também gerador de saúde no adulto e até no idoso. Estes são motivos que todos reconhecemos, mas existem outros motivos para termos escolhido as crianças e para olharmos para o ambiente onde a criança está inserida. E o Dr. Lapão fez aqui uma exposição muito clara em relação a isso. Nós percebemos logo aí a vulnerabilidade das crianças e a necessidade de uma atuação do ponto de vista ambiental, mas existem naturalmente outros motivos. As crianças têm pouco controle sobre o ambiente que as rodeia. As crianças, ao contrário dos adultos, não têm a noção dos riscos, não conseguem identificar com facilidade símbolos e mais, as crianças normalmente procuram o risco para o seu desenvolvimento, precisam de uma dinâmica que tendencialmente procura o risco. A minha filha tem uma idade em que corre muito e eu estou sempre a ver quando é que ela vai bater com a cabeça mais uma vez e quando é que vai cair. Portanto, este desenvolvimento, que para nós é saudável, porque eles têm que ter esta dinâmica, normalmente concorre também para um espaço de risco e eles não têm essa noção. As crianças são incapazes de fazer escolhas sobre a sua saúde e nós temos, enquanto educadores, enquanto profissionais de saúde, enquanto cidadãos, temos uma responsabilidade muito grande sobre elas nesta matéria. E pronto, naturalmente são mais vulneráveis aos riscos que os adultos, portanto, neste caso estou a falar dos riscos ambientais, por diversos fatores. Esses fatores, durante muitos anos, foram negligenciados porque se olhava para a criança como se fosse um adulto em formato pequeno. Nós podemos ver isso através da arte, que é muito representado. Portanto, é uma pessoa pequena. Eu sou sincera convosco, por vezes ainda faço isso. Eu dou por mim a ter uma conversa, às vezes, com crianças, com a minha filha, como se fosse a discutir com ela, como se ela pudesse ser um bocadinho mais crescida, porque ela às vezes me invoca isso, dá uma sensação que eu posso fazer. E de facto eles não são iguais aos adultos, não é só um formato de pessoa pequena, eles têm características muito diferentes e o comportamento, portanto, o ambiente onde estão inseridos tem depois uma influência também diferente. Se pensarmos no seu desenvolvimento, as crianças estão até aos 18 anos, aqui lembro-vos que até a adolescência está incluída e é importante termos isso em conta porque por vezes esquecemos, porque esses então já parecem mesmo às vezes adultos, que até a adolescência, até aos 18 anos, eles estão em desenvolvimento. Os seus sistemas neurológico, imunológico,
digestivo, reprodutivo, está em desenvolvimento e é um desenvolvimento dinâmico, tem características muito especiais e devemos ter em conta que ambiente vamos dar para esse desenvolvimento. Do ponto de vista fisiológico, esta não é a única diferença, eles são de facto, as crianças são de facto diferentes dos adultos, elas têm, do ponto de vista fisiológico, a proporção do seu corpo em relação à entrada de ar, portanto elas respiram muito mais ar que um adulto, consomem muito mais alimentos e bebem muito mais água. Portanto, vejam, do ponto de vista dos poluentes ambientais onde possam estar inseridos, elas vão absorver muito mais do que qualquer um de nós, de qualquer adulto. Por outro lado, elas têm um comportamento que favorece essa exposição. E quando vos digo que esse comportamento favorece diferentes padrões de exposição e favorece a exposição, não é só pelaquela questão do risco, de que vos estava a falar há pouco. É também pela sua estrutura física. As crianças mais pequenas são mais rentes ao chão, certo? Portanto, estão mais próximas do chão. No chão é onde normalmente sedimentam a maior parte das partículas e sedimentam muitos produtos, alguns são inalados, portanto, a partir dali. Agora juntemos o facto de eles absorverem mais ar, muito mais, respirarem mais ar, com uma maior concentração de poluentes. Imaginemos uma criança que gatinha. E as crianças que gatinham têm que pôr a mão na boca, porque estão conjuntamente nessa fase de desenvolvimento, na experimentação pelo contacto com a boca. As crianças ingerem, e há estudos sobre isso, diz-se mesmo que é a quantidade de solo, ingerem muitas partículas que estão no chão. Portanto, o seu comportamento é favorecedor já de si a diferentes padrões de exposição quando comparados com os adultos. E por esse motivo temos também que pensar e ter em conta todos estes aspectos. Dizer-vos ainda que se pensarmos, por exemplo, nos alimentos, face aos padrões de exposição, lembrem-se que nós temos uma dieta para as crianças, normalmente tem frutas e legumes, muito fortalecida, porque é o que é desejável. No entanto, as frutas e os legumes, temos verificado que as frutas e os legumes é onde nós encontramos maiores concentrações de pesticidas. E eles consomem mais alimentos na proporção do seu corpo e ainda assim consomem mais frutas e legumes, estão a ver? E se falarmos na qualidade da água, Portugal tem um índice de potabilidade de 98%, e há até alguns concelhos que têm mais que isso, 99%, nós bebemos água na torneira com facilidade. Mas existem outros países de língua portuguesa onde isso não acontece. E é importante também termos em conta que esta pode ser mais uma via de exposição. E claro, em determinados momentos, portanto, algumas destas exposições depois evoluem para situações de patologia crónica, mas em determinados momentos da sua vida podem ser exposições demasiado tóxicas que provocam danos absolutamente irreversíveis. E nós gostaríamos de poder evitar que isso acontecesse. E, portanto, estas características da criança merecem a nossa atenção. Mas nós não queremos que as crianças estejam impedidas de gatinhar, de colocar a mão na boca, de ter um desenvolvimento dinâmico. Nós queremos que elas os possam fazer. Só que a Organização Mundial de Saúde tem-nos alertado para o facto de a saúde ambiental da criança ser uma área onde há uma grande necessidade de investimento para os profissionais de saúde. Ou seja, tem-nos dito que os profissionais de saúde, que nós entendemos como interlocutores em saúde, não é? Porque são os nossos consultores, os nossos agentes para a saúde, é ali que os educadores vão pedir conselhos, têm algumas falhas neste sentido, ou seja, necessitam de formação e necessitam de ampliar o seu conhecimento neste sentido. Se os nossos consultores em saúde estão assim, como estará o resto da população? Então, para não termos que transformar as crianças em coisas raras e fechá-las e impedi-las, porque isso também não seria saudável, e para não termos que depender já dessa evolução e do investimento que tem vindo a ser feito pela Organização Mundial de Saúde nos profissionais de saúde, nós julgamos que o ideal seria fornecer ferramentas sobre escolhas em saúde a toda a gente. E pensámos produzi-lo através de uma campanha. Quando pensámos produzir essa campanha, nós pensámos em fazê-lo
com um lançamento no dia 26 de setembro, que seria o Dia Mundial da Saúde Ambiental. E nessa data tivemos a sorte e o prazer de ter como padrinhos para o lançamento desse dia, passo a apresentar-vos, toda a gente conhece, quase que dispensavam a apresentação, Patrícia Bull e a Simão Morgado. O que acontece é que, tendo essa vantagem, nós procuramos construir essas tais ferramentas, que são a campanha que vamos apresentar aqui hoje, e com essa vantagem, nós já tínhamos a ideia, tínhamos os padrinhos, fomos procurar uma produtora para conseguir, tivemos um orçamento que nos apresentaram de largos milhares de euros e pensámos como é que nós vamos conseguir materializar a campanha. Como não nos demos por vencidos, porque achamos que o objetivo era este, focámos-nos no essencial. E uma das coisas interessantes foi que aprendemos imenso com as produtoras a quem pedimos orçamentos. Deram-nos muitas dicas. Imaginem que nós íamos fazer aquilo que vocês vão conhecer hoje, que são 6 spots publicitários para passar em televisão, e são 6 spots publicitários de 20 segundos cada. Nós íamos fazer de 2, 3 minutos cada. Eles disseram logo, nem pensar, nenhuma televisão passa isso. E, portanto, nós percebemos que tínhamos que os encurtar, que teriam de ser bem mais pequenos, difícil para nós depois, que estamos cheios de palavras e de coisas científicas para dizer, resumir, não é? Mas disseram-nos uma coisa importante, que nós já tínhamos a ideia, nós tínhamos a inspiração de como é que íamos construir, e tínhamos os padrinhos, as figuras públicas. Eles disseram, isso é o mais caro, é o que custa mais dinheiro, vocês já têm isso, não percam, tentem o resto. E depois nós pensámos, e que padrinhos? Portanto, nós tínhamos a Patrícia Bull, que para além desta imagem ótima que vocês veem, é uma excelente atriz, e é mãe, foi mãe recentemente, e era uma vantagem ótima neste processo. E como vocês vão perceber, é uma excelente comunicadora, e portanto deu uma luz à campanha, para nós foi um ganho muito grande. Para além de termos a Patrícia Bull, tínhamos também o Simão Morgado, que nos deu a possibilidade de muitos jovens reverem cinema porque é atleta. Tem uma excelente imagem também, já estou a ver ali umas caras femininas, assim. E claro, muitos jovens revêem-se nele e, para além do mais, transpira saúde, transborda saúde, e nós queríamos uma imagem de saúde. E de facto isto ia tudo ao encontro do que estávamos a tentar produzir. Também não achámos que não devíamos abusar da imagem deles e pensámos que devíamos introduzir a nossa inspiração em termos de ideia para a campanha. Era uma fase inicial com a problemática e depois a solução. E cada spot está feito desta forma. Então, fomos pedir a um grande amigo nosso, o Nelson, apresento-vos o Nelson, este é o autorretrato dele, eu gosto de ser apresentado assim. Um grande amigo que é um excelente ilustrador português, com prémios internacionais, e que, cheio de trabalho, com muita dificuldade, não conseguiu dizer não, e disse sim, e ajudou-nos na formulação dos spots. E vocês podem avaliá-lo, estes são desenhos deles, portanto os Solteirões é um dos prémios que ele recebeu, e os outros são desenhos já da campanha, que vocês depois terão a oportunidade de verem em funcionamento. Portanto, e foi ele que desenhou os segundos bocadinhos de cada spot. O Nelson era para estar hoje aqui, não sei o que é que lhe aconteceu, não estou a ver aí, mas fiz-lhe a maldade, ele não gosta que eu o exponha, mas fiz-lhe a maldade por uma fotografia, porque se o encontrarem na rua podem dizer, sei que és o Nelson, colaboraste nesta aventura. Esta aventura foi produzida para a televisão, conseguimos um espaço público na SIC Esperança, através da SIC Esperança, e ela foi, 4 destes 6 spots que vocês vão ver foram apresentados durante vários meses na SIC, em todos os canais da SIC. E quando nós pensámos em produzir tudo isto, faltava-nos a produtora, não é? Lembrámos de uma parceria que já tínhamos para a construção de um congresso online com a Fundação para a Computação Científica Nacional, ou seja, essa fundação tinha lá essas condições para fazer a produção, já era um parceiro e
não vou dizer que é de graça porque as pessoas trabalharam todas, portanto puderam fazê-lo sem um custo associado. Eu, nesse contexto, tenho que referir o Nelson e o Cláudio. Porquê? Porque as entidades são feitas de pessoas e que pessoas, às vezes, o Nelson e o Cláudio trabalham lá, os nossos padrinhos tiveram a oportunidade de conhecer, sempre disponíveis, com imensas ideias para nos ajudar, aprendemos imensas coisas com eles para conseguirmos montar tudo isto e acabou por se tornar divertido e animado e conseguimos concretizar a campanha. A esta altura do campeonato, perguntou você a campanha. Ela de facto decorreu, foi apresentada nos canais, como vos dizia, da SIC. Nós conseguimos construir portanto, todos os 6 spots publicitários e tivemos a sorte de, achamos que os produtos estão bons, porque tivemos a sorte de ver reconhecido o trabalho que tinha sido realizado pela CPLP. Agradecemos imenso esse reconhecimento quando nos deu a oportunidade de fazer a apresentação da campanha aqui publicamente, de relançar e de podermos potenciar, uma vez que está em língua portuguesa, podemos potenciar todos estes pequenos materiais e, quem sabe, criarmos outros neste âmbito, porque os temas e as abordagens são muitas, as possíveis. Dizer-vos que estes spots, na altura quando foram construídos foram de facto para Portugal. Existe pelo menos uma menção a Portugal numa das vídeos. Nós preferíamos tê-lo feito logo num contexto onde pudéssemos incluir todos os países, porque os conselhos são úteis a todos, em todo o mundo, e portanto eu passo a apresentar-vos os spots, vou apresentar em formato. Saiba mais sobre saúde. Sabia que o uso inadequado de mochilas contribui para que 85% da população sofra de dores de costas? A mochila não deve ultrapassar 10% do peso da criança, ou menos, se o percurso para a escola for feito a pé. Saiba mais sobre saúde. Sabia que em Portugal tem havido um aumento de alergias em crianças? É essencial, mesmo no inverno, garantir a entrada de luz e ar novo no quarto do bebê e nas salas de infantário. Saiba mais sobre saúde. Sabia que o bisfenol A é um composto químico que pode causar cancro e outros problemas de saúde? Escolha chupetas, biberões e outros plásticos com indicação de BPA-free. Saiba mais sobre saúde. Sabia que Portugal é um dos países com maior ingestão de alimentos contaminados com chumbo e mercúrio? Dê à sua criança uma alimentação variada e opte por peixe de espécies pequenas, com menor probabilidade de acumulação de metais pesados. Saiba mais sobre saúde. Sabia que o cheiro de mobiliário novo ou tinta fresca é quase sempre sinónimo de substâncias prejudiciais à saúde? Procure para o quarto da criança móveis, tintas e detergentes com baixo teor de compostos orgânicos voláteis. Saiba mais sobre saúde. Sabia que as crianças são as mais vulneráveis ao fumo do tabaco? Em casa do carro, nunca fume na presença de crianças, mesmo que tenha janelas abertas. Um conselho da Sociedade Portuguesa de Saúde Ambiental. Espero que tenham gostado. Tenho que agradecer a todos os que colaboraram e tornaram possível a realização desta campanha. Muito obrigada.